Estamos de volta com mais um vídeo. Eclesiastes, o livro do Eclesiastes, ou no hebraico Kohelet, ok? Eclesiastes tem a ver com reunião, com assembleia, ok? Qualquer reunião, qualquer assembleia. O livro também é chamado e conhecido como o pregador, devido às suas declarações e seus ensinamentos contundentes. Alguém já disse que Eclesiastes é um termo grego, uma palavra grega, pois foi assim que foi traduzido para a Septuaginta, a Bíblia grega, o Antigo Testamento grego, e alguém disse que Eclesiastes pode significar membro de uma eclésia, de uma igreja, de uma reunião, porque eclésia é a palavra também para igreja, mas que significa reunião, assembleia, ajuntamento, várias pessoas reunidas. Então alguém disse que pode significar, ou que significa membro de uma assembleia, ok? Eclesiastes. Mas Eclesiastes para mim pode ser palavras que são declaradas, ditas numa assembleia, certo? Eclesiástico, sim, membro de uma assembleia, na minha opinião, do meu pouco conhecimento que eu tenho, eclesiástico seria membro de uma assembleia. Eclesiastes, na minha opinião, palavras que são ditas numa assembleia, numa reunião, numa congregação. Também é conhecido como pregador, e hebraico é Kohelet, ok? E é um livro com palavras, com declarações muito pessimistas, certo? Palavras pessimistas de alguém que parece ter tido uma grande decepção, um grande desapontamento na vida, certo? E no decorrer da nossa leitura, você vai ver que realmente é um livro que não tem assim muita coisa de animador, nenhuma declaração animadora com respeito à vida, com respeito às coisas desta vida, deste mundo, as coisas seculares. Ok? É um livro de um teor muito negativo, como se o escritor estivesse desapontado, desacreditado, certo? Decepcionado. Por exemplo, o que acontece ao sábio também acontece ao louco. O que acontece ao justo também acontece ao ímpio. Então parece que ele tem uma grande decepção a respeito dessas coisas, porque se o louco e o ímpio pode vir a ter uma doença muito grave, padecer até a morte, por outro lado, o justo e o sábio também não escapa, também está sujeito a ter esta mesma enfermidade, certo? Que eu não gostaria nem de falar o nome. O justo e o sábio também poderia estar sujeito, ou estariam sujeitos a ter essa mesma enfermidade. E aí o escritor, parece que ele tem uma certa decepção, desapontamento a respeito dessas coisas, porque no entender dele, ele acha que poderia ser diferente, haver uma diferença. Então, por que eu deveria ser justo e sábio? Certo? Se eu posso também padecer, ter os mesmos padecimentos, os mesmos sofrimentos que o ímpio e o louco têm.
Porque eu, como um servo de Deus, devoto a Deus, estou sujeito a sofrer dos mesmos problemas que aquele que não serve a Deus tem. Então, é por isso que é um teor assim, muito negativo e alguém que tem uma grande decepção a respeito dessas coisas, desses paradoxos, dessas contradições que no entender dele poderia ser muito diferente. Ok? Então vamos continuar aqui o capítulo 2, que diz o seguinte. Mas antes de iniciar, mais uma consideração. Parece que Jó também pensou muito a respeito disso, certo? Porque Jó faz algumas declarações a seu respeito, falando só os bens que ele tinha feito, as bondades, como ele ajudava as pessoas, os menos favorecidos, as pessoas carentes. E ele pensou que ele não poderia ter sofrido o que ele sofreu, porque ele era uma pessoa, digamos assim, boa, uma pessoa justa, uma pessoa honesta. Então, você vê que não é somente o pensamento do escritor do Eclesiastes, mas, de certa forma, de todos nós. Sempre nós temos em mente aquela grande questão: por que uma pessoa boa sofre? Por que um justo sofre? Por que uma pessoa honesta sofre com a desonestidade de outros? Ok? Então, valeu. Vamos continuar aqui, porque já estamos em 7 minutos, somente com essa introdução. Capítulo 2. Os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Ok? E ele diz: disse eu no meu coração, no meu íntimo, ora vem e eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: está doida. E da alegria, de que serve isso? De que serve esta alegria? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, à cachaça, ao álcool, ao conhaque, certo? À vodka, à cerveja, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, mas usei com sabedoria, com moderação, certo? Com moderação. Será que foi tirado daqui aquele refrão de uma certa marca: beba com moderação? E como reteria a loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número de dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, edifiquei. Fiz para mim hortas e jardins, fiz para mim obras magníficas, é o 4. Edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Um verdadeiro pomar que ninguém tinha igual. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras e das delícias
dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem preveu o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade, coisas vãs, passageiras que passam, e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice, porque fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia ou a loucura, quanto a luz é mais excelente do que as trevas, a mais densa escuridão. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o louco anda com trevas. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas, melhor dizendo. Mas eu paro aqui e pergunto, o louco também não tem olhos na cabeça? De certa forma, sim. Mas aqui eu vejo, eu entendo que ele não está falando dos olhos físicos. Ele está falando dos olhos mentais, certo? Os olhos mentais que precisamos ter, certo? Aquela visão mental espiritual, que enxerga muito mais longe, que vê muito mais do que isso aqui, que vê o invisível. Então, aprenda isso sobre esse verso. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, na sua mente, ok? Estão na sua mente. Existem pessoas que enxergam além, certo? E esta é a visão espiritual, certo? A visão espiritual, comumente chamada de visão de águia, pessoas que veem longe. Também entendi que o mesmo lhe sucede a todos. O mesmo sucede a todos. Veja aí bem, como falei antes. Pelo que eu disse no meu coração, pensei intimamente, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais a sabedoria. Então disse no meu coração que também isso era vaidade, era coisa vã, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porque de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. Haverá um dia que todos serão realmente esquecidos. As pessoas se lembram no momento em que morreram, mas depois são todos esquecidos. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Ou seja, todos estão sujeitos à morte. O sábio morre, o tolo morre também, o sem entendimento também morre. Morre o rico e morre o pobre. Todos estão sujeitos à morte. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa, assim tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Não adianta, tudo que fizermos vamos deixar para outros. Tudo que fizermos vamos deixar para outros, seja parente ou não, herdeiro ou não. Mesmo que fique com um herdeiro, uma herdeira, tempos depois, com certeza passará a outros.
E quem sabe se será sábio ou tolo. Contudo, ele se assenhoreará, será senhor de todo o meu trabalho em que trabalhei e em que me houve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade, pelo que eu me apliquei a fazer o que o meu coração perdesse a esperança. Olha que tristeza do grande sábio. Observou? Pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isso é vaidade, coisa vã e grande enfado. Porque mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração também, isso é vaidade. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi, que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu, que sou rico, que sou sábio? Porque o homem que é bom diante dele, diante de Deus, Deus dá sabedoria e dá conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Fim do capítulo 2 do Eclesiastes, palavra do pregador. Interessante é que ele diz que apliquei pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança. Não devemos fazer isso. Devemos sempre procurar manter a esperança. Ok? Então fica esse texto aí para a meditação. Valeu, tchau, tchau. Bye, bye. Deus abençoe.